como tá todo mundo. Imagino que tá todo mundo empolgado ainda com o Super Mundial, mesmo com o Flamengo saindo fora. Não teve o que fazer, não deu pro Mengão, cara. Era missão muito difícil. O Flamengo teria que fazer um jogo perfeito e ainda torcer pro Bayern fazer um jogo ruim. Algo, uma combinação que era praticamente impossível de se acontecer. Vendo a qualidade do Bayern e vendo também que o Flamengo fez uma das melhores partidas que ele poderia fazer, enfrentou de peito aberto, manteve a filosofia do treinador, manteve a filosofia que eles carregam, a metodologia de sair da área tocando desde o início, mas não foi suficiente, cara, e é muito difícil você enfrentar um time da elite. O Bayern de Munique é elite do futebol mundial, é elite do futebol europeu, cara, é muito difícil, não dá. Todo mundo já sabia. Todo mundo, não, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que não são torcedores do Flamengo sabia que era uma missão muito difícil. E aí tem os torcedores do Flamengo mais conscientes e tem os torcedores do Flamengo clubista ao extremo, que eu me encaixo totalmente nesse daí também, quando se envolve ao meu time. Quando é o São Paulo, eu sou totalmente clubista também, cara, independente de quem for. Pode ser o Real Madrid, eu vou falar, dá pra ganhar porque a gente vai torcer, porque é o natural do ser humano, é o natural do torcedor. Mas não deu, né? E agora vamos analisar, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre o que a gente consegue perceber, a repercussão depois disso, tudo que vai acontecer, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, bora lá, ajuda aí. Vocês estão ajudando muito aí com a visualização, com as inscrições, então bora bater 4.000, tamo logo aí. Conto com a participação de cada um de vocês, é muito importante pra mim, beleza? Falar do jogo em si. Bom, primeiro eu já começar na escalação. Eu, na minha opinião, acho que o Felipe Luiz escalou quase todo o time perfeito que ele tinha, tirando o Arrascaeta. Embora o Arrascaeta está numa fase maravilhosa, mas eu acho que para esse jogo o Arrascaeta não deveria começar jogando. Porque é um jogo mais pegado, é um jogo de uma intensidade muito mais alta, muito mais físico, e o Arrascaeta não consegue entregar tanta fisicalidade assim. Ele não é tão físico, o Arrascaeta é muito técnico, muito habilidoso, embora ele seja super esforçado, ele está vivendo uma fase muito boa, mas eu não entraria com ele. Eu entraria talvez com o Bruno Henrique, que é mais veloz, é físico também, mesmo com uma idade um pouco mais elevada, mas consegue ainda me entregar um físico, uma pressão, uma velocidade, deixa o ataque um pouco mais móvel. Tanto é que o Arrascaeta hoje não apareceu no jogo, não conseguiu jogar, foi muito bem marcado, foi muito bem anulado, foi muito bem pressionado quando tinha bola. Tanto é que o gol inicia com uma perca de bola dele, ele acaba perdendo a bola e aí inicia o primeiro gol, o segundo gol ali com Harry Kane. Cara, então era um jogo muito difícil. Entendo também que é muito difícil você abrir mão do seu melhor jogador, do seu goleador, porque num lance genial que ele pode ter, ele pode acabar fazendo um gol, pode acabar fazendo um golaço, clareando, dando uma assistência, porque técnica não falta para Arrascaeta. Um dos motivos que ele não tá na Europa hoje é exatamente essa físico. Ele não tem físico, infelizmente, por conta das inúmeras lesões que ele tem no pubis, que ele já teve de se recuperar. Eu acho que isso foi matando um pouco a intensidade que ele tinha. Quando era do início do Cruzeiro, a Arrascaeta do Cruzeiro, ele era um pouco mais físico, ele conseguia, ele era mais veloz, mas com o decorrer do tempo, foi se lesionando e foi adquirindo experiência. O cara hoje é diferente, ele sabe se movimentar no campo muito bem, ele sabe preencher os espaços, mas num jogo que envolve marcação alta, uma pressão alta, uma rotação muito mais alta, mais rápida, uma velocidade, uma intensidade maior, ele não consegue entregar tanto isso daí. Não deixa de ser importantíssimo pro grupo, mas eu acho que não entraria com ele. Eu não colocaria um Bruno Henrique ou até mesmo o Alacinha. Colocaria ele talvez lá, um moleque, apostaria nele, entendeu? Por mais que no início o Flamengo entrou muito nervoso, acho que por conta do nível do jogo, por conta de tudo que o jogo representava, o adversário, a admiração que tem, deu pra perceber o próprio Wesley meio nervoso, errando, pecando um pouco, entendeu? Então assim você percebia que o time ainda tava se ajustando, mas foi tudo, sabe, eu acho que a estratégia do Flamengo foi tudo por água abaixo logo no início, porque perde uma bola, onde vira um escanteio,
E esse escanteio acaba ali originando o gol aos 5 minutos do Pulgar, gol contra. Kimmich cobra muito bem. A primeira vez eles já tentaram cobrar ali no primeiro pau, o Flamengo conseguiu tirar. E ali na segunda vez cobra e o Pulgar foi tentar tirar, acabou resvalando de cabeça, jogando contra a própria meta. 1-0. Depois, Harry Kane acaba ali, o time faz pressão pro time do Bayern, acaba coisa de 5, 3 minutos depois, acaba roubando uma bola ali e finalizando. A bola ainda toca no Léo Ortiz, mas Harry Kane finaliza muito bem. É um ótimo finalizador, um baita centroavante, além de fazer muitos gols, ele cria muita jogada. Cara, é um cara muito bom, é um 10 que sabe jogar de 9, muito bem mesmo, classudo, um jogador classudo. Eu gosto muito do estilo dele de jogo, eu gosto muito desde a época do Tottenham, onde ele era sempre líder de assistência, líder artilheiro. Então ele é muito bom, ele participa muito do jogo, ele sabe jogar sem a bola, ele sabe jogar com a bola, ele tem habilidade para fazer mais de uma função ali durante o jogo, por mais que ele possa aparecer meio quadradão, meio durão assim, mas é um ótimo centroavante. Ele é um ótimo jogador para time de grupo, assim, que você movimenta muito bem. Por isso o Guardiola sonhava tanto em ter o Harry Kane, por isso era o desejo enorme do Guardiola ter o Harry Kane, por conta disso, porque o Harry Kane é um jogador muito versátil, por mais que ele seja grandão assim, sabe, parece meio João Bobo assim, um jeito de correr. E ele acaba ali conseguindo roubar a bola ali, faz o chute de canhotinha, que não é a boa. No cantinho ainda tem um desvio do Ortiz e sem chance pro Rossi, a bola bate na trave e entra no gol. 2-0 em 10 minutos, e aí acontece o que eu acho que eu imaginei que o Bayern iria com toda força atacar mais ali, igual o PSG fez contra o Inter Miami, talvez abrir um grande saldo de gol, uns 4-0, um 3-0 ali, e depois no segundo tempo fazer trocar os jogadores, porque eles estão jogando no final de temporada, tá um calor forte pra caramba, muito alto, 30 graus, 35 graus, coisa que eles não estão acostumados a jogar sempre, ainda mais em final de temporada, o físico já cansado. Achei que eles iriam fazer isso, a estratégia seria fazer o máximo de gol possível e depois aliviar, descansar, mas muito pelo contrário, eles abaixaram o ritmo, baixaram as linhas, e ali o Flamengo foi crescendo, porque o Flamengo não é um time qualquer, não é um Inter Miami, o Flamengo não é um Seattle, o Flamengo não é, sabe, um Oakland, entendeu? O Flamengo tem qualidade, o Flamengo é muito bom nisso daí, e o Flamengo começou a gostar do jogo, começou a gostar, tem ali uma finalização, o Plata tenta sair num contra-ataque, numa velocidade, não consegue dar prosseguimento, e ali tem o Luiz Araújo, ele acaba finalizando ali muito bem, e como todo goleiro, quando o Flamengo vira o Neuer, hoje o Neuer foi o Neuer, né? E o Neuer manteve ali o nível dele de um dos melhores goleiros de todos os tempos, fez uma baita defesaça numa finalização do Luiz Araújo, e é isso. Se de um lado você tem um time que aproveita todas as oportunidades possíveis e finaliza muito bem, faz o gol, sem dar chance nenhuma pro goleiro defender, do outro lado você tem um time que teve algumas oportunidades quando o Bayern abaixou o ritmo. Vamos deixar bem claro isso, porque eu tô vendo muito flamenguista falando, poxa vida, a gente perdeu porque para nós mesmos, pros nossos erros. Calma aí. Não significa que não foi ocasionado por conta do Bayern. O Bayern pressionou lá em cima. O Bayern induziu o Flamengo ao erro. O Bayern não foi algo que o jogador fez um recuo e aí passou pro jogador do adversário, no caso no Bayern, e ele ficou cara a cara com o goleiro. Não. Eles fizeram uma pressão alta. Luiz Araújo foi tentar sair jogando. Eles na pressão alta, o Luiz Araújo perdeu a bola. O Kimmich acha um baita de um passe e finalização. Pum, gol. Então não foi erro que fez isso daí. Não foi vocês não perdendo para vocês mesmos, flamenguistas. Por favor, vamos tentar ser um pouco mais consciente. Vocês perderam para um ótimo time. Não significa que se não tivesse esse erro de pressão, de perder a bola e o Bayern recuperar rápido, porque o mérito é do Bayern. O Bayern recuperou, não foi? Tudo bem. É muito mais fácil a gente falar, o Flamengo errou e por conta disso o Flamengo perdeu. Não, o Flamengo não conseguiu sair da pressão, mérito do Bayern de Munique, que fez a pressão, roubou a bola e vai lá, pum, papum, fez o gol.
E não significa que se o Flamengo não tivesse esses erros, tivesse conseguido sair sempre perfeito ali das pressões do Bayern, que eles venceriam, entendeu? Porque às vezes dá a entender falando isso aí, se o Flamengo não tivesse... Cara, o gol do Gerson, um golaço, um chute indefensável, uma força, cara, um míssil, um foguete, só assim pra vencer o Neuer. Um foguetaço, sabe? E ali você percebe que o Bayern de Munique, logo depois, ele acelerou, falou, cara, ó, nós subestimamos. Porque eu acho que eles subestimaram um pouco esse Flamengo, né? Então eles falou, pô, subestimamos os caras, mano. Vamos ter que fazer mais um golzinho aí pra gente não ficar com um gol só de diferença. Bora apertar? Apertaram passe, papum. Ainda no primeiro tempo, faz o gol ali com o Goretzka, um chute que eu não sei se o Rossi ficou encoberto e não conseguiu ver a saída do chute do Goretzka, para que lado foi, por isso ele ficou parado. Pode ser também isso, que eu vejo ele reclamando muito assim, não sei o que, meio faz o gestual pra frente, assim, acho que atrapalhou a visão dele, mas não tinha o que fazer. Goretzka muito bem, chutou no canto ali no contrapé do goleiro, sem chance pro Rossi, 3-1. Então você viu, eles apertaram, eles sentiram que a água bateu um pouquinho ali, porque eles diminuíram ali todo o ritmo deles, e o Flamengo continuou, o Flamengo cresceu na partida, mas porque o adversário recuou, baixou as linhas, diminuiu, falou, bora administrar agora. Não foi porque o Flamengo começou a crescer e engoliu o Bayern. Não, muito pelo contrário. O Bayern que começou a diminuir o ritmo, tentar fazer controlar, subestimando o Flamengo. Tanto é que no segundo tempo, eles entram ainda assim, mais ou menos montado no 3-1, eles entram meio que cadenciando, tentando controlar a partida, manter ali um equilíbrio normal, tranquilo, e o Flamengo acha ali uma bola cruzada, bate na mão do Olisier, e aí o Olisier vacilou um pênalti, bola na mão assim, mão na bola, e ali o Jorginho, como muito bom batedor de pênalti, foi lá e cobrou, faz ali o 3-2, e aí você vê que o Flamengo ainda começou a querer crescer, aproveitar essas linhas mais baixas do Bayern, e o Bayern depois pegou e falou, não, cara, bora resolver logo isso daí, tá um jogo perigoso, eles podem fazer um golzinho aqui, e isso. Então aí o Bayern acelera mais uma vez, aperta mais uma vez o ritmo, controla e vai lá e faz o 4-2, teve chance de fazer o 5-2 num contra-ataque, onde esse próprio Lisier, ele acaba errando ali o contra-ataque, quer driblar muito, quer fazer, acho que um jeitão meio de peladeiro mesmo, acabou errando, aí tem ainda mais um contra-ataque, o Rossi acaba fazendo defesas, então em possibilidades de chances criadas, o Bayern foi perfeito, certeiro, as possibilidades que eles tiveram, finalizaram a gol, 4 chutes a gol, 4 gols, tá? Que um foi o Rossi defendeu, mas desses 3 que foi certeiro a gol, tem chance nenhuma pro Rossi, e fica aí a experiência do Flamengo de ter jogado muito bem, ter feito uma das suas melhores partidas, mas não dá. O outro lado tem um gigante. O outro lado, hoje era um dia realmente de Davi contra Golias. A gente, como brasileiro, fica na esperança do Flamengo fazer um ótimo gol, não ser goleado, e não foi goleado. Deveria sai do campeonato de cabeça erguida, disputou, não foi de igual para igual. Na minha opinião, não foi de igual para igual, porque se fosse de igual para igual, o Bayern jogasse a intensidade que ele queria jogar, de igual para igual, o Flamengo ia sim ser goleado. Nesses 2-0 que o Bayern faz, se eles continuam mantendo o ímpeto, sairiam uns 3, 4-0, porque aí o Flamengo já ficou desnorteado com os 2-0, deu para perceber um pouco o ânimo no rosto do pessoal, e ali o Flamengo começa a crescer um pouquinho, mas não foi de igual para igual para mim, não acho que o Flamengo conseguiria jogar de igual para igual. Eu sempre pensei que se o Flamengo fosse do jeito que ele jogasse, como ele sempre joga, querendo manter a linha alta, super alta, ele iria acabar sendo goleado, e em partes a gente pode perceber que poderia acontecer, porque em 10 minutos 2 gols do Bayern. O Bayern poderia fazer em mais 10 minutos 2 gols, poderia ser um Brasil e Alemanha, né? Mas também o Flamengo ficaria no CCCCC. Mas o mais importante é que o Flamengo arrecadou, expôs aí, sabe, sua marca aí pro mundo inteiro. Os times brasileiros expuseram a marca, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo,
A marca tá aí espalhada aí mais e mais, os gringos conhecendo mais do futebol brasileiro, falando: "Caramba, como é forte". Teve um ganho aí de 158 milhões, 2 Copas do Brasil, né, premiação ali, e tá bom demais, cara, tá bom. Todo mundo já sabia, eu acho que todo brasileiro sabia que vencer esse campeonato é muito difícil, porque se o Flamengo vai lá e passa do Bayern de Munique, ele vai e pega um PSG. E se ele passa do PSG, ele vai e pega um Real Madrid. Então é muito difícil, cara, muito difícil mesmo. O importante é competir. Se inscreve no canal, deixa o like, concorda com o que eu falei, discorda, comenta aí. Tamo junto.